Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos mergulhar de cabeça numa daquelas obras que, honestamente, ajudou a definir o cinema independente ali no início do século. Falo, claro, do filme Os Tenenbaums, uma comédia genial, lançada em 2001 pelo inconfundível Wes Anderson. Agarrando em várias críticas e ensaios, a nossa missão aqui é descodificar como é que esta história ganha tanta vida e perceber o que torna este filme tão singular e inesquecível na memória de todos. Muito bem, vamos a isto. Há aqui um verdadeiro paradoxo cinematográfico a acontecer. Na sua essência, estamos a falar de um enredo recheado de pessoas partidas, luto, trauma de infância e do declínio absoluto de mentes brilhantes. No entanto, o filme é amplamente aclamado como uma comédia satírica genial. A grande questão é como é que se consegue equilibrar uma tragédia destas com gargalhadas? É exatamente esse mecanismo fascinante que vamos desmontar agora. E para estruturar a nossa conversa, vamos dividir tudo em 5 partes. Número 1, a família disfuncional. 2, um elenco de estrelas. 3, o estilo Wes Anderson. 4, melancolia e redenção. E, finalmente, 5, o verdito da crítica. Toda esta arrumação metódica, não é por acaso, atenção, ela reflete de forma intencional o estilo narrativo do próprio Wes Anderson, que adora dividir os seus filmes em capítulos, quase como se nos estivessem a ler um livro em voz alta. Arrancamos então com o nosso primeiro capítulo, a família disfuncional. Vamos conhecer de perto estes génios desiludidos. Sabem, o esqueleto desta narrativa é o que realmente empurra as personagens para a frente. Começamos por ver o sucesso e o brilhantismo isolado de cada um dos filhos durante a infância, algo que rapidamente dá lugar a décadas de afastamento e fracasso total na idade adulta. Mas o motor da história arranca a sério com o patriarca. O Royal Tenenbaum decide fingir ter um cancro terminal no estômago, só para tentar recuperar a ex-mulher, a Ethlen, e os filhos. Ele pede-lhes apenas 6 semanas de convivência. Ou seja, é tudo uma manobra baseada numa mentira gigante, mas que, ironicamente, força todas estas almas perdidas a reunirem-se no mesmo espaço físico. E quem são, afinal, estas almas perdidas? Temos o Chaz, a Margot e o Richie. As suas vidas adultas são, literalmente, o retrato supremo da insatisfação. Pensem nisto. O Chaz era um prodígio das finanças, que agora, viúvo, vive sufocado por uma paranoia constante com a segurança dos filhos. A Margot, que venceu um prémio Pulitzer aos 12 anos, passa os dias trancada na casa de banho, presa num casamento sem amor, com um homem mais velho. E depois o Richie, um ex-campeão de ténis, que agora vive num navio no mar, a tentar recuperar de um esgotamento mental tremendo que teve em público. Como o crítico John Gilpatrick aponta, eles são a imagem perfeita e acabada das expectativas que saíram furadas. Passamos assim ao segundo capítulo, um elenco de estrelas, porque para dar vida a isto, o realizador reuniu verdadeiros gigantes do cinema. E no centro de toda esta loucura está o inacreditável Gene Hackman. A crítica do portal Starving Writer acertou na mousse ao chamar-lhe um canalha adorável por quem não conseguimos deixar de torcer. Reparem, o Royal é um trapaceiro, um mentiroso compulsivo, que até roubou dinheiro ao próprio filho. E, mesmo assim, a atuação do Hackman transborda de uma alegria e de um júbilo tão contagiantes que ele acaba por ser a antítese pura de todo o peso e angústia que deprime o resto da família. É, sem dúvida, o vilão mais carismático que podíamos pedir. Ora, o que é realmente interessante neste ponto é a avaliação praticamente unânime sobre o trabalho de Gwyneth Paltrow. Ela entrega-nos uma prestação cómica excepcional, mas que não se apoia em piadinhas óbvias. A voz dela quase nunca sai daquele tom apático indiferente. A crítica descreve a sua postura como a de um atlas artístico, alguém completamente esmagado pelo peso do seu próprio talento, mas incapaz de produzir seja o que for com ele. Acreditem, é precisamente esta entrega totalmente vazia de emoção que a torna hilariante no meio de todo aquele caos. O que nos leva ao nosso terceiro capítulo, o estilo Wes Anderson. É fascinante perceber como ele cruza tragédia com sátira. Esta dinâmica ilustra de forma brilhante a regra de dor da comédia usada pelo realizador. O The Corner Critic nota que colocar atores a agir de forma mortalmente séria no meio de uma situação completamente absurda gera humor imediato. O universo à volta dos Tenenbaums roça a fantasia, é puramente bizarro, mas as atuações, essas nunca piscam o olho a quem está a ver. Os atores tratam aquele material excêntrico com a gravidade e o peso de uma peça sombria de Chekhov, e é exatamente este contraste que funciona como o grande segredo do filme. E esta ideia é perfeitamente resumida nesta análise do portal Cold Following. Neste universo tão próprio, o humor negro ganha vida exatamente por causa daquela imensa distância entre o turbilhão que os personagens sentem internamente e a forma incrivelmente nula como se expressam para o mundo. É nesse fosso gigante, nesse silêncio desconfortável perante situações limite, que o charme tão peculiar desta obra habita.
Vamos avançar e ver como isto constrói a base para o nosso quarto capítulo, Melancolia e Redenção. Aqui entramos no verdadeiro coração da história. Se tivéssemos de escolher apenas uma palavra para definir o tom de tudo isto, agrido-doce seria a tal. Os críticos enfatizam que estas personagens têm plena consciência de que são disfuncionais, eles percebem as suas falhas, lutam imenso para as tentar superar, mas sem grande sucesso. Este peso todo é sublinhado de forma magistral pela banda sonora, que agarra em canções pop e de contracultura incríveis para realçar a vulnerabilidade naqueles momentos cruciais em que as palavras falham por completo. Chegamos agora àquilo que é talvez o maior triunfo temático destacado pelos analistas. Há uma ironia dramática poderosíssima em curso. Pensem bem, a família está em cacos e a culpa é toda do Royal. Mas para conseguirem sarar estas feridas gigantes e encontrarem um novo equilíbrio, eles têm de se unir precisamente através do caos que as mentiras do pai criaram. Basicamente, precisam da energia anárquica do homem que os destruiu para se voltarem a erguer. É uma alegoria impressionante sobre como o perdão consegue ser tão ilógico e doloroso. E entramos assim no nosso último capítulo, o capítulo 5, o verdito da crítica. Como é natural, as opiniões não são todas iguais. Quando começamos a ler o que foi escrito, vemos um espectro bem claro de opiniões. De um lado, temos analistas como o John Gilpatrick, que chama logo ao filme uma obra-prima de 4 estrelas, sublinhando que o elenco é perfeito. Por outro lado, o The Corner Critic acha bastante divertido, claro, mas aponta uma certa frustração por considerar que a obra recicla demasiados temas do realizador. E depois temos críticas um bocadinho mais azedas, como a do Starving Writer, que diz que as subtramas muito melancólicas chegam a aborrecer. Este crítico destaca, em particular, o romance meio sombrio entre os irmãos adotivos Richie e Margot, como algo que simplesmente trava o ritmo do filme. Portanto, o ponto crucial é mesmo este. A linha muito ténue que separa o facto de um realizador ter uma marca autoral ou estar simplesmente a repetir a mesma fórmula. Alguns críticos sentem uma frustração genuína perante esta insistência do Wes Anderson em fazer filmes estilisticamente tão parecidos. Dizem que ele está ciclicamente a debater o tal fracasso do sonho americano dentro da família. Os cenários mudam de filme para filme, é certo, mas aquelas dinâmicas super esquisitas estão sempre lá. O que nos deixa com esta reflexão final incrivelmente provocadora sobre a própria teoria de autor no cinema. Será que contar repetidamente a mesma história com os mesmos tons e aquele humor seco acaba por diluir o brilhantismo da obra? Ou será que é precisamente esta teimosia estética que solidifica uma assinatura inconfundível, digna do panteão da sétima arte? É daquelas perguntas que ficam no ar. Fica o convite para, da próxima vez que virem esta paleta de cores tão singular, reavaliarem o legado destes Tenenbaums. São completamente disfuncionais, sem dúvida, mas talvez sejam também eternamente geniais.